Eu preciso conhecer esse homem, que eles falam que ele tem poder, mas ele tinha muito poder. Aí tinha uma multidão muito grande e essa mulher veio vindo. Ela estava muito enferma, gente, muito doente. E vocês não sabem. Ela está doente, gente? Não. Ela está doente? Gente, ela está passando muito mal. Mas vocês sabem o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela ouviu da história de Jesus, que Jesus curava, libertava, transformava. E sabe o que ela fez? Ela colocou no seu coração que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E sabe o que ela fez? Ela foi correndo, tinha uma multidão assim. Vamos fingir que tem uma multidão e ela vai lá atrás e vai voltar. Vai lá atrás e volta. Tinha uma multidão e ela estava muito mal. Aí, vem, pode vir. Aí, sabe o que ela fez? A multidão, ela não conseguia passar. E ela querendo chegar até Jesus, só que ela não conseguia. Aí, ela conseguiu chegar, ela teve que se jogar no chão. E ela tocou só nas vestes de Jesus. E sabe o que aconteceu? Vocês não sabem. Ela foi curada na hora. E ela saiu glorificando a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia também fala uma história de uma mulher que há 12 anos, quantos anos? 12 anos. 12 não, 18. Quantos anos? 18 anos. 18 anos que ela também estava muito enferma. Mas ela andava encurvada. Olha como é que ela andava, crianças. Ela andava muito encurvada. Ela não podia de jeito nenhum se endireitar. Ela conseguia olhar olho no olho? Não. Ela conseguia se sentir abraçada? Não. Mas sabe o que Jesus fez? Um dia Jesus estava numa escola dominical, ensinando a palavra, quando de repente Jesus viu aquela mulher lá atrás e falou assim: mulher, vem aqui no meio. Nisso que Jesus chamou ela no meio, ele tocou na coluna dela e falou: você está livre. E ela ficou curada na hora. E ela saiu também glorificando a Deus. Mas sabe também, criança, hoje a gente já contou 2 milagres, não foi? Foi da mulher que era muito doente há quanto tempo? 12 anos. E a outra que ela estava muito doente há quanto tempo? 18 anos. Mas a Bíblia também conta uma história de 2 irmãs que ela tinha um irmão chamado Lázaro. Qual era o nome do irmão delas? Lázaro. Só que vocês não sabem o que aconteceu com Lázaro. Vocês sabem? Lázaro, ele ficou muito doente. Ele ficou muito, mas muito doente. E a Maria e Marta, que era irmã deles, falaram assim: moço, vem cá, corre e vai lá até Jesus e fala com ele que meu irmão está muito, muito, muito doente. E o mensageiro foi lá, foi até Jesus e falou que ele estava muito doente. Mas Jesus foi na hora? Não. Não, criança, Jesus não foi na hora. Porque tem certos milagres na nossa vida que Deus não vai fazer no nosso momento, mas é a hora que Ele desejar fazer. E eles foram, passou 2 dias, Jesus falou assim: agora eu vou. E demorou mais 2 dias. E foram quanto dia no total? 4. Mas vocês não sabem o que aconteceu com Lázaro. Ele havia morrido, criança. Ele havia morrido. Ele havia morrido. Então vamos todo mundo chorar. Chora. Morreu. Gente, mas vocês não sabem o que aconteceu. Vocês sabiam que Deus curava, não sabia? Ele curou a mulher do fluxo de sangue, curou a mulher que andava encurvada. Mas vocês sabiam que Jesus ressuscitava? Sabia? Mas Jesus ressuscitou. Sabe o que Jesus fez? Jesus chamou Marta, Maria, falou assim: me leva lá onde ele está. Quando Jesus chegou lá, Jesus virou e falou assim: agora tire uma pedra. Tinha uma pedra muito, mas muito grande. E Jesus virou e falou assim: tire a pedra. E quando Jesus falou isso, ele chamou o nome dele. Qual era o nome dele?
Aí ele gritou o quê? Venha para fora. E Lázaro, gente, ele veio para fora, curado também, ressuscitou. Cadê a Maria para visitar Lázaro, gente? E sabe o que eu quero contar por essa história para vocês? Que se vocês crerem, Jesus também pode fazer isso na casa de vocês. Quem é que não tem o pai e a mãe que não é da igreja? Quem é que as quatro aqui? Se vocês sabiam que Deus pode ir hoje no lar de vocês? Porque uma vez, vou contar agora a história da minha mãe. Há muito tempo atrás, minha mãe, presta atenção. Há muito tempo atrás, minha mãe, crianças, ela tinha 13 anos. Quantos anos ela tinha? 3. E vocês não sabem o que ela começou a fazer. Ela começou a beber escondido dos pais dela. Criança pode beber? Não. E ela era uma criança, não era? Aí ela começou a beber muito e bebia muito. E ela acabou se tornando, presta atenção, ela virou uma pessoa alcoólatra, viciada na bebida. E o tempo foi passando e meu tio aceitou Jesus, depois veio minha tia. E aí a casa foi se convertendo aos poucos. E minha tia, ela virava e falava, sempre profetizava na vida da minha mãe. Ela sempre falava, Márcia, Deus quer te dar uma família, Deus quer te dar um casamento, Deus quer te dar um filho. Só que ela não acreditava mais nisso. Na situação que ela vivia, para ela não tinha mais jeito. Mas sabe o que aconteceu? Ela conheceu um homem e ela começou a namorar com esse homem. Só que esse homem também era muito viciado na bebida. Aí acabou que certa vez ele morreu. Todo mundo faz, morreu. Mas só que no dia que ele foi enterrado, ela conheceu meu pai, no bar também. Aí eles casaram e 2 anos depois ela engravidou de mim. Só que quando ela casou, ela ainda bebia. Mas depois que ela me teve, antes um pouco, ela começou a ir para a igreja, começou a frequentar o círculo de oração lá embaixo. E quando ela engravidou de mim, nunca mais ela colocou a bebida na boca. Vocês acreditam nisso? E o mesmo Deus que operou esse milagre lá atrás é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. E eu não sei, igreja, o que tu chegou aqui precisando, mas nós lemos aqui que para o nosso Deus nada é impossível. Então confia no teu Senhor e não desista da tua casa, não desista do teu sonho, não desista, porque o Deus que operou o milagre lá atrás, Ele ainda é o mesmo que opera aqui. E quando eu falo também de não desistir, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo na segunda-feira. Eu tinha saído da escola, estava indo para o trabalho e eu estava pensando muito em desistir. Já viu aquele momento que tu fica triste, fala, vou desistir de tudo, vou largar tudo. E eu falei assim, Jesus, vou desistir, vou parar na caminhada, não quero mais saber de nada. E eu estava falando com Deus. Aí eu entrei dentro do ônibus, desci ali no fórum, não tem uma galeria ali? Aí eu saí lá na 16 de março. E nisso tinha um morador de rua sentado na rua, que ele estava com 2 pedras assim, esquentando a comida dele. E eu estava lá pensando em desistir, em parar, quando de repente o morador de rua falou num alto e bom tom, se desistir piora. Aí na hora eu entendi que era a resposta de Deus, que não era para mim parar. E depois passou um tempo também, aí na sexta-feira também, veio a nossa irmã Edna e falou também comigo que não era para desistir. Então, igreja, nessa noite eu não sei o que tu está precisando, aquilo que tu tem colocado diante do Senhor, qual é a tua petição, aquilo que tu tem apresentado ao Senhor, mas para Deus nada é impossível, para o nosso Senhor nada é impossível. O mesmo Deus, criança, que visitou aquela mulher com 12 anos, que ela estava muito doente, é o mesmo Deus que curou aquela que estava enferma 18, que é o mesmo Deus que clamou, Lázaro, venha para fora, é o mesmo
mesmo Deus que vai hoje lá na casa de vocês. E aonde o cenário que vocês olham, parece assim, muitas das vezes vocês não falam, mas o coração geme, o coração chora. E vocês falam, Senhor, eu vou na tua casa, mas parece que a minha história não muda, parece que a minha casa continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa noite eu não sei daquilo que tu está precisando. Se é um milagre dentro do teu lar, se é um milagre dentro da tua casa. Tu sabe nessa noite como tu chegou aqui. Muitas das vezes fraco, querendo parar na caminhada, querendo voltar atrás, querendo retroceder. Mas só que nessa noite o Senhor fala contigo, não desista, não pare, não volta atrás. A vitória está ali na frente, a vitória vem com caminhar. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, o coração gemendo, a alma gritando por socorro. Mas só que saiba que Deus tem contemplado a tua oração. Aleluia. O mesmo Deus que atendeu a Ana lá atrás. Quem diria que Ana ia ser mãe? Quem diria, muitas das vezes nós estamos que nem Ana. Muitas das vezes tem penina no nosso lado que apedreja a gente, tenta colocar a gente para baixo, tenta nos humilhar, mas só que saiba que o Senhor tem ouvido o teu gemido, tem ouvido a tua oração, e espera que daqui a 9 meses tu vai estar com Samuel na mão. E nessa noite eu queria já pedir para a igreja se colocar de pé. Aleluia. Tocar aqui para mim, eu agradeço. Alça tocar. Oh, Espírito E eu Santo queria de pedir para Deus. as crianças, para a igreja, que eu não sei aquilo que está precisando nessa noite. Mas se você crê, se você acredita no milagre do Senhor, vem aqui na frente que nós vamos orar. Eu não sei aquilo que tu precisa, se é no teu lar, se é na tua casa, se é na tua família, mas vem aqui na frente, porque eu creio no milagre de Deus. Eu creio que Deus está presente aqui. Aleluia. E eu estava sentada ali, como eu estava sentindo a presença do Senhor, como eu me alegrava, como meu coração se regozijava diante de Deus, e meu coração ali sentado cantava: qual grande é o meu Deus, qual grande é o meu Deus, qual grande, igreja, é o teu Deus, qual grande é o Deus que tu serve, qual grande é o teu Deus. Para o teu Deus isso não é impossível. Para o teu Deus nada é impossível. E eu não sei o milagre que tu precisa nessa noite. Se é na tua casa, se é com os filhos, se é com os pais, se é com o marido, mas saiba, criança, igreja do Senhor, que o mesmo Deus que visitou lá atrás é o mesmo Deus que te visita hoje. E creia, já sai daqui com a tua vitória, que Deus nessa noite vai operar milagre. Eu entrava por essa igreja hoje e eu sentia cheiro de milagre. As crianças cantando aqui, eu sentia um milagre. Aquele sangue que foi descido naquela cruz, cheiro de milagre. É o sangue que te cura nessa noite. É o sangue que entra na tua veia, entra no teu sangue, cura a tua alma, cura a ferida do teu corpo. É o mesmo Deus que também vai lá na tua casa. Começa a sentir, começa a contemplar o Senhor entrando no teu lar, entrando na sala, entrando no quarto, entrando na cozinha, no banheiro, mexendo na estrutura, mexendo na casa. Sinta nessa noite o Senhor, igreja. Sinta, porque o águia de Deus está aqui. Então apresenta para o Senhor a tua petição nessa noite. Apresenta para o Senhor aquilo que tu quer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, tu sabes, ó Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada. Senhor, tu sabes que nessa noite, ó Pai, eu entrei aqui me sentindo tão pequeno. Senhor, tu sabes que nem palavras para ministrar na tua igreja eu tinha. Mas
Senhor, eu sinto Teu Espírito Santo aqui. Jesus, querido, esse mesmo Espírito é o Deus que vai lá na casa dessas crianças. É o Deus que vai lá na casa da Tua igreja. É o Deus que nessa noite toca no sangue, toca no corpo, toca na alma. Senhor, como a Tua igreja está. Senhor, quantos têm entrado hoje aqui desacreditado, precisando de um milagre, precisando de algo da parte do Senhor. Ah, Senhor, o tempo de cantar está chegando, o tempo de se alegrar está chegando. Mas, Senhor, tem um processo, muitas das vezes é doloroso. Jesus querido, muitas das vezes dói na alma. Ah, Senhor, muitas das vezes sentimos fracos, desacreditados. Mas, Jesus querido, estamos no lugar certo. Viemos diante da pessoa certa. Estamos clamando ao Deus certo, ao Deus que vê, ao Deus que ouve, ao Deus que manda resposta. Ah, Senhor, então contempla a Tua igreja nessa noite. Contempla os Teus filhos. Eu não sei aquilo que eles precisam, eu não sei aquilo que eles têm colocado diante de Ti, mas, Senhor, ouve a petição dos Teus filhos. Eles estão aqui, Senhor, estão demonstrando que para eles é impossível, mas eles creem no Deus que nada, Senhor, nada é impossível para Ti. E nós confiamos em Ti nessa noite, e nós Te pedimos, Senhor, se faça presente no nosso meio, se faça presente no nosso meio. Senhor, Tu sabes, ó Pai, o que cada um precisa. Então, ó Deus, glorifica o Teu nome nessa noite. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode voltar para os lugares, mas volte com a certeza da vitória. Volte com a certeza de que você ainda vai caminhar